Dou graças a Deus por estar com vocês mais uma vez, para junto nós estudarmos a gloriosa Palavra de Deus. E hoje nós estaremos tratando da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, a qual será ministrada no dia 3 de setembro de 2023, a qual tem o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. A mesma está baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, os versículos de 11 a 18. A lição ela traz como texto bíblico básico o seguinte: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática diz: a instrumentalidade do Espírito Santo. Os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Que era justamente isso, ou foi justamente isso, o que o apóstolo Paulo abordou naquele texto da carta aos Coríntios, traçando um paralelo entre a renovação interior e os conflitos que afligem a humanidade. Precisamos entender que a igreja está inserida dentro de uma situação delicada, porque Jesus nos colocou no meio de um mundo caído. Não foi em um paraíso. A igreja está aqui para enfrentar desafios, para enfrentar conflitos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, os conflitos que afligem a igreja, o crente nascido de novo, que são forças exterior, que combatem diretamente contra o homem interior, porque nós já aprendemos que nós somos constituídos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Entendemos na lição passada que o espírito que habita nesse invólucro material, ele foi renovado, ou seja, ele foi criado ou recriado, porque temos que lembrar que Deus, ele não conserta, ele não reforma, ele não faz arranjo, ele desmancha e faz outro. Foi isso que aconteceu com o nosso espírito. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, de forma sincera, há uma mudança completa no nosso interior, porque o apóstolo Pedro nos ensina isso: gerados outra vez, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Esse gerar outra vez identifica o novo nascimento, uma nova geração. É um novo homem que surge, não no material, porque também aprendemos que a nossa salvação, ela começa pelo nosso espírito e atinge a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma. E finalmente ela irá atingir o nosso corpo, porque no momento nós estamos em um corpo mortal, nós estamos em um corpo frágil, nós estamos em um corpo sujeito às fraquezas desta vida, porque esse corpo ainda não foi liberto. Então foi o que eu expliquei na lição passada, que esse corpo, ele só vai transformar-se completamente e conseguir uma nova dimensão de corpo, será no arrebatamento. Aí sim, teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Mas enquanto isso não acontece,
nós estamos sujeitos aos fracassos, às adversidades, às quedas, porque quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o vaso de barro, quando ele mostra justamente aqui no texto da nossa lição, no capítulo 4, que nós estamos em um corpo frágil, lá no versículo 7 diz o seguinte, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quando nós falamos em vaso de barro, isso é uma metáfora, é uma linguagem figurada. O barro fala de fragilidade, de fraqueza. Agora, o que é forte, o que é perfeito, o que é correto, está dentro desse vaso de barro, como ele muito explicou agora nesse texto. O que está dentro desse vaso de barro é algo muito excelente, é um espírito recriado, é um espírito nascido de novo. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós temos, nós não temos que nos gloriar, porque o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, em nossa mente, no nosso espírito, é o que promoveu isso. Então, nós somos barros, nós somos frágeis, mas nós temos que nos alegrar, porque nesse invólucro material tão frágil, dentro dessa pequenez sem precedente, existe um tesouro. E esse tesouro é justamente o nosso espírito, em cujo espírito habita o Espírito Santo. Portanto, a nossa comunhão com Deus é feita através do nosso espírito. É o único local propício para o Espírito Santo morar. Quando nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós estamos nos referindo precisamente ao nosso espírito. Em que local específico de nós habita o Espírito Santo? No nosso espírito. Agora, quando eu digo que o Espírito Santo habita no homem, isso é um silogismo, porque, é claro, se o Espírito Santo está no meu espírito e o Espírito está em mim, no meu corpo, logo o Espírito está em mim e está no meu corpo. É um silogismo dedutivo, mas, na verdade, para ser bem claro, o Espírito Santo, que é perfeito, ele só encontra um lugar propício para habitar no ser humano, que é justamente o nosso espírito, que foi recriado. Não é mais aquele espírito corrompido. É por isso que há aquele conflito entre a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída e o Espírito que habita em nós. São conflitantes. O apóstolo Paulo explica muito bem isso em uma de suas epístolas. Então, nós temos aqui uma lição formidável, quando ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro diz o sofrimento exterior, o segundo diz a renovação interior e o terceiro tópico, os desafios de hoje. E quando nós tratamos do tópico 1, que fala sofrimento exterior, baseado no que nós já explicamos, capítulo 4, versículo 7, um tesouro no vaso de barro. Então, quando a pessoa é realmente nascida de novo, quando ela está em plena comunhão com Deus, as aflições externas, os desvaneios desta vida, jamais irão atingir o ser humano. A nossa fé jamais será abalada. E nós podemos citar como exemplo o próprio apóstolo Paulo, quando ele mesmo cita os seus sofrimentos. Sofreu nudez, açoites, fome, frio,
foi apedrejado, toda série de barbaridade o apóstolo Paulo ele sofreu. Mas mesmo assim, a sua fé permaneceu inabalável. Foi o homem que Deus mais usou no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Mas também foi o homem mais perseguido, até mesmo dentro da própria igreja, dentro do seu círculo de amizade, entre aspas. Ele sofreu perseguição, porque muitos questionavam o seu apostolado, muitos questionavam o seu chamado, muitos batiam de frente contra a sua autoridade apostólica. E se você está passando por isso nesse momento, glorifique a Deus, porque foi assim também com o apóstolo Paulo. Nós sofremos perseguições, questionamentos, às vezes dentro da nossa própria casa. Somos afrontados dentro da nossa família, somos questionados, somos humilhados, somos desprezados, mas isso jamais poderá abalar a nossa fé, porque o apóstolo Paulo passou sede, passou fome, passou nudez, passou frio, e mesmo assim ele permaneceu crente. Ele narrou isso com detalhes em suas epístolas. Portanto, aqui está esses exemplos, ora citado, justamente no item 2, no subitem 2, que diz o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo não retrocede e tampouco nega a fé. Sabe por que não nega a fé? Porque ele era portador de um espírito recriado. Entendo bem isso. Ora, eu não estou falando de pessoas religiosas. Eu não estou falando de pessoas que têm cargo na igreja, pessoas que se destacam, que pregam, que cantam. O que nós podemos identificar uma pessoa nascida de novo é quando ele tem uma fé tão inabalável que as circunstâncias externas jamais atingirão essa comunhão dele com Deus. Eu citei uma certa vez em um dos vídeos, vocês podem procurar na nossa playlist, um caso de um texto do livro de Isaías, quando fala da árvore carvalho e quando fala também da árvore o telebrinto. O carvalho é uma árvore gigantesca, muito frondosa, ela atinge até 40 metros de altura, em alguns casos tem um tronco muito resistente, mas à medida que ela é açoitada pelo vento, as suas raízes se aprofundam mais ainda no solo e jamais ela vai ser derrubada. Quanto mais ela é atingida, mais as suas raízes fixam no solo. A mesma coisa é o telebrinto. Essa árvore, também chamada de azinheira, é uma árvore da mesma família do carvalho, mas ela tem uma particularidade. A sua casca, o seu caule, exala um grande perfume que à distância se percebe. E quando essa árvore é ferida, então o seu perfume exala. Então, quanto mais ela é ferida, mais perfume ela produz. Se alguém vai descascar a azinheira, então ela vai também produzir perfumes. Isso equivale a dizer que um crente nascido de novo, quanto mais ele é perseguido, maltratado, humilhado, mais raízes ele adquire. Quanto mais ele é ferido, quanto mais ele é atingido, mais glória ele emana. Quando um crente, em meio à adversidade, abandona a sua fé, é porque nunca nasceu de novo. Era só um religioso. O Senhor Jesus, ele não está à procura de religiosos. Ele está à procura de pessoas que nasceram de novo, que tiveram o seu espírito recriado. São novas criaturas.
novo espírito, mente transformada, que não se abala com as adversidades, ainda que esteja vivendo em um mundo caído. É o que nós experimentamos nesta lição, neste capítulo, que nós observamos, e no item 3 mostra justamente a esperança do crente, quando diz na Escritura o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. 2 pontos. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, mas não desanimados. Indica que o mesmo confuso, o crente não desespera. Perseguidos, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruído. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. É como diz o salmista: ainda que caia, não ficará prostrado. Aprendamos isso. Nenhum crente está isento de fracasso, de adversidade, de sofrimento, de queda, mas jamais ele será destruído. O crente, ele é nova criatura em Cristo Jesus e nada vai abalar a fé. Ele pode se entristecer, ele pode sofrer, ele pode ficar distante. Quantas vezes o crente, ele magoado, se distancia da igreja, do convívio dos seus, mas nunca abandona a sua fé. Isto é o que nós podemos glorificar a Deus, porque essa pessoa, ela foi agraciada por Deus. É por isso que nós chamamos de graça. A graça é algo que Deus nos deu de graça, um presente, um favor, sem que ninguém merecesse. No item 2, renovação interior. E o subitem fala de o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habita o cristão, que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a preservar e a viver afastado do pecado. Como eu falei a princípio, esse homem interior, que é o nosso espírito, quem domina, quem controla, quem orienta, quem sustenta, quem mantém, é o Espírito Santo. É ele que promove tudo em nós. Então, quando nós estamos desanimados, é Ele quem anima. Quando nós estamos tristes, é Ele quem nos dá alento. Portanto, o Espírito Santo é quem trabalha no homem interior, renovando as nossas forças dia a dia. O subitem 2, o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. E quando ele fala em momentânea tribulação, ele está fazendo um paralelo entre a eternidade e a nossa vida terrena. Olha, é insignificante. O que nós passamos aqui, ainda que dure 1 ano, 2, 3, é tão insignificante quando nós compararmos com a glória que nós vamos ter no porvir. Como comparar alguns anos com a eternidade? O que nos espera, amados, é a eternidade. Nós iremos desfrutar de glória, de prazer, de alegria na eternidade com Cristo. Alguém fica querendo dizer que nós vamos ter aqui na terra um mar de rosa? Muitos querem dizer que nós vamos passar aqui sempre alegria. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
nós estamos em combate. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. Então, quais são essas armas? A mais forte e mais poderosa arma que um crente pode ostentar é a sua oração. Isso os infernos estremecem. A oração, o louvor, o jejum são armas poderosíssimas que podem enfrentar as adversidades. E, finalmente, aqui no item 3, do subitem 3, do item 2, diz a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nesse caso, somando a renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E às vezes nós nos apegamos tanto às coisas efêmeras, às coisas materiais, porque ele se esquece de uma eternidade sublime que nos espera. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero. É claro que nós vamos procurar viver aqui na Terra da melhor maneira possível. Enquanto nós pudermos termos alegria e gozo, então vamos buscar isso. Mas o que nós queremos dizer é que nós não estamos isentos das tribulações. Crente, ele não é blindado. O crente, ele não está isento de sofrimento e de problemas. Todos nós podemos padecer. Todos nós, olha, o crente adoece, o crente se desemprega, o crente passa necessidade, o crente se entristece, mas isso jamais será motivo de desespero. Não vá pensar que você está em pecado, que você está com problemas, que você não é crente, porque há pessoas, e até mesmo religiosos, que dizem que quando um crente está desempregado ou que adoeceu, é punição por algum pecado, que nem sempre isso é verdadeiro. Porque nós somos atacados, a igreja em si é sempre atacada pelo nosso grande adversário, nosso inimigo. E volto a lembrar que a Bíblia diz que no mundo nós temos aflições. É o que fala a palavra de Deus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos decorar isso, porque se você aprende isso, você jamais irá dar ouvido a mensagens satânicas, a mensagens antibíblicas, a heresias que ensina que o crente não vai passar por dificuldade, por problema. Vai passar sim, está sujeito sim, o crente está sujeito até a cair, mas ele jamais irá ficar prostrado. Agora, o que não pode é fazer julgamentos, porque nós somos propriedade de Deus. A nossa natureza, como eu falei logo no início, na introdução, ainda é pecaminosa. O nosso corpo, a nossa mente precisam ainda ser salvos.
O que está salvo no momento é o nosso espírito, mas no arrebatamento nós vamos ter um novo corpo. Sim, esse vai ser um corpo salvo. Portanto, tanto a santificação como a salvação, ela é gradativa. É bom frisar isso. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos, olha, observa bem isso, somos salvos, nós temos que analisar isso com bastante cuidado. Porque Deus, Ele já nos vê salvo, não resta dúvida, por completo, isso não resta dúvida. Agora, temos que entender que esta salvação, ela começa com o nosso espírito e depois ela vai salvar o homem integral, o homem completo. Mas enquanto nós estivermos com a nossa mente ainda caída, a nossa mente pecaminosa, essa tendência ao pecado, nós vamos passar por dificuldades, por problemas, por tribulações, não resta dúvida. Somente no mundo vindouro é que nós teremos gozo pleno. No item 3, os desafios de hoje, que é mais ou menos um resumo do que nós estamos abordando nos 2 últimos itens, que diz cultura secularista, fala de relativismo doutrinário, que tudo isso a igreja está enfrentando, uma batalha espiritual. Por quê? Nós estamos numa adversidade tão grande, num conflito tão grande, porque enquanto a igreja ela tem uma visão dos céus e tem justamente a palavra de Deus como um princípio absoluto, porque aquilo que é pecado no Velho Testamento, o pecado que era há 5.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje, não existe relativismo na palavra de Deus, e também a cultura, a nossa forma de agir, de pensar, nossa comunhão com Deus, são valores absolutos. Nós estamos diante de uma cultura relativismo, secularizada. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. A igreja ela foi colocada aqui na terra justamente para isso, para fazer frente a essas coisas, a lutar contra o inimigo, a combater o pecado. Porque uma igreja conformista, uma igreja secularizada, ela não nasceu de novo, é um movimento religioso. O grande problema, o grande conflito que existe entre os crentes salvos verdadeiramente é justamente porque ele está também em meio a um conjunto ou um sistema religioso que não combate o mal. O maior problema para o crente nascido de novo não é o mundo, porque ele já conhece, ele já sabe que o mundo jaz no maligno e tudo que o mundo oferece, o mundo aponta, ele já sabe que está errado. Mas o maior e grande problema são as religiões que estão adequadas ao mundo e tentam induzir na mente das pessoas um relativismo, cria maneiras, cria formas de culto diferente da que está na palavra de Deus e até altera a palavra de Deus
de uma forma sutil, o nosso maior inimigo são os chamados irmãos, que não são irmãos. E o subitem 2, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé, conforme nós já explicamos. Então, essa doutrina relativista, que diz, olha, aquela era a cultura naquela época e não é hoje, tenha muito cuidado com essas mensagens, analisa direitinho. Porque o que era mal no Velho Testamento é mal hoje. Deus não tem duas palavras, Deus não escreveu duas Bíblias. Toda a mensagem do Velho Testamento, ela foi repetida no Novo Testamento, não tem conflito entre, eu até chamo de Primeiro Testamento e Segundo, por dizer que Novo Testamento e Velho Testamento, isso foi uma forma didática que nós criamos, mas na realidade o Velho Testamento não é um testamento velho. O Velho Testamento, eu posso dizer o Primeiro Testamento, porque Deus nos deu dois testamentos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Segundo Testamento, ele aborda sobre a graça, mas isso não anula o Velho Testamento, porque a graça também se fazia presente no Primeiro Testamento. Ninguém nunca foi salvo por meio de obras, sempre pela graça de Deus. Abraão foi salvo pela graça, e a própria palavra de Deus nos ensina isso. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Por quê? Ele foi salvo? Porque ele creu. Isso é graça, ele creu. Não foi suas obras, não foram os seus méritos. Então, o Novo e o Velho Testamento, eles só se completam. Pregado o Novo Testamento em uma outra linguagem. Batalha espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Lutar contra a carne e o sangue, isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Isso quer dizer, nós não temos que lutar contra os seres humanos. A nossa luta são contra as potestades espirituais, é contra o maligno. E o contexto, vocês observam aqui no capítulo 12 de Efésios, capítulo 6 de Efésios, ele está mostrando justamente sobre a família. Observa o contexto. Então, nós não temos que brigar com nossos familiares, nem com os nossos irmãos. Nós temos que lutar contra o adversário de nossas almas. Enquanto você está brigando com seu irmão, está brigando dentro da sua família, você está alimentando as trevas, você está compactuando com as trevas, você está ajudando a Satanás, você está se comportando semelhante a ele. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade. Portanto, não brigue com seu irmão. Brigue com o maligno que atinge, que aflige o seu irmão. Portanto, amados e queridos irmãos, que esta palavra tão rica, tão maravilhosa, tão grandiosa, ela possa ter acesso às nossas vidas, aos nossos corações, para que possamos nos edificar em Cristo e ter uma vida saudável até o dia do arrebatamento. Deus vos abençoe poderosamente.